De garçom em Londres a empresário no setor fitness no Brasil, né? Empresário de sucesso, reconhecido hoje. Hoje nós temos aqui o Eduardo Martins. Para mim, eu vou te chamar de Dudu, né? Então, eu não sei se eu Exato, posso. com Ok. certeza. Mais conhecido como Dudu. Vamos conhecer um pouquinho da história do Dudu, porque ele tem uma história super interessante dos dois lados da moeda, né? Nós falamos, o nosso podcast trata de pode no exterior, de pessoas que estão no exterior e deram certo, e você deu certo no exterior, mas também deu muito certo no Brasil. Então, a gente quer compartilhar essa história linda e dar várias dicas aí para as pessoas que estão querendo sair do Brasil ou querem voltar para o Brasil, enfim. Eu Uhum. vou seguir um script, tá? Aqui. Perfeito, meu amor. Para começar, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência de Londres, não só de Londres, mas do que foi aquele período e o que influenciou para o Dudu de hoje, aonde você Perfeita, está. Paulinha. Na verdade, eu sempre fui movido a desafios, né? E eu só acredito que as pessoas podem crescer ou realmente alcançar um próximo nível se ela realmente enfrentar a sua caverna. E sempre, como se diz, né, o pote de ouro está sempre aqui no final daquela escuridão, daquele desafio que a gente vive. E para mim, né, quando eu decidi tomar essa decisão, foi, na verdade, em uma semana. Eu Uau. cheguei, trabalhava no Paraná, levando gente a trabalho para os Estados Unidos com visto de trabalho, e eu vendendo o sonho para aquelas pessoas, e depois de alguns anos, pessoas relatando, né, que estavam concretizando aqueles sonhos que elas estavam plantando aqui no Brasil e que, através de mim, elas conseguiram realizar. E eu falei, peraí, eu tô só estou vendendo o sonho para os outros, e o meu vai ficar parado aqui? Então, num dia, simplesmente eu peguei, um final de semana, botei a mochila nas costas, vim para casa, falei, mãe, tô indo para a Inglaterra estudar por 6 meses. Mas, na verdade, eu já estava decidido a morar e não sabia nem se eu ia conseguir entrar, né? Simplesmente peguei a mala, comprei a passagem um dia para a noite e embarquei para Londres, realmente vivenciar esse desafio, me desafiar, porque eu sabia que, no fundo, com a minha força de vontade, com a minha dedicação, com o sonho que eu tinha, eu acreditava que eu poderia alcançar esse objetivo, né, Paulinha? Porque eu só acredito que a gente só suporta o presente quando a gente tem esperança no futuro. Então, se você não tem uma esperança no futuro, qualquer coisa que aconteça no presente vai fazer com que você desista, né? Então, eu tinha uma esperança muito grande de me tornar alguém. Não sabia que era do fitness ainda, obviamente, né? Mas como eu sempre trabalhei servindo os outros, era aquilo que me fazia bem, era aquilo que tocava no meu coração, eu usar, né, o meu talento, ou usar aquilo que eu vendia para transformar outra vida, porque nunca foi sobre vender, sempre foi sobre transformar vidas com aquilo que eu vendia. Isso me fazia bem, porque era bom para mim, era bom para ele, era bom para todos. E se eu pudesse ainda ganhar dinheiro com aquilo, era o que me fez sentido, né? Então, chegando em Londres, como muitos aqui vão se identificar, né? Aquele sonho que a gente via na televisão de estar no Big Ben, de andando pelo metrô, né? Era tudo mil maravilhas, mas quando você cai para a realidade, você vive no mundo de realidade, você entende que se não for você, ainda mais que eu não tinha ninguém, né? Eu não tinha amigos aí, não Sozinho. tinha parentes aí, não tinha nada. Era eu e mais eu, né? Ok. Então, só tinha um local que chamava Bayswater, né? Que era um bairro brasileiro, tinha uma indicação de uma casa para poder ficar lá. Tanto que eu cheguei no aeroporto, conheci um português, ele falou assim, cara, para onde é que tu vai? Eu falei, cara, eu não sei onde é que é o metrô, eu só sei, sem falar muito inglês na época, eu falava o básico, né? Ele assim, cara, eu tô indo para... Era uma estação do lado, não vou lembrar agora. Ele assim, vamos até lá? Aí eu levo vocês porque eu vou de metrô também, eu vim visitar um primo meu. Só sei que eu peguei o metrô com ele, desci até lá, não tinha o ônibus, que era de madrugada. Eu fiquei na casa dele, ele me cedeu o quarto da filha para dormir até umas Uau. 10 horas da manhã, para Sem te poder... conhecer nem nada? Nada, 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 nada. Simplesmente eu deitei, Um anjo, apresentou né? o primo dele, então foi um anjo, na verdade, né? Daí ele começou a me contar, ó, o Bayswater é assim, é aqui que vai ter o mercado brasileiro, tal mercado tem anúncios de trabalho, então você vai lá todos os dias para ver o que acontece e tal. E ali começou minha jornada, né? Então, eu posso dizer que Deus sempre esteve comigo, porque tudo que eu fazia tinha a presença de Deus na minha vida, porque eu sentia sinais dele, né? Uma coisa muito engraçada que me marcou muito, que quando eu fui numa igreja lá, eu estava indo antes de ir para o trabalho, depois, né? Já posteriormente já tinha conseguido o trabalho, eu esqueci a chave.
eu esqueci a chave de casa, ficou em cima do banco. Aí, quando eu cheguei em casa, que era do lado da igreja, eu falei, puta que pariu, esqueci a chave, deve ter caído no banco. Quando eu cheguei lá, o pastor, ou seja lá o que for, simplesmente, você tem a chave para destravar e abrir todas as portas da sua vida. Basta você querer. Uau. Na hora que eu entrei, eu lembro, isso aí me marca, chega a me arrepiar, porque eu entrei, peguei, a chave estava em cima do banco, botei a mão na chave, ele falou, você tem a chave para abrir e destravar todas as portas da sua vida. Eu Uau. falei, cara, se isso não foi mensagem para mim, não é para ninguém, né? Então, sempre acreditei muito na presença de Deus, e dali para frente morei num quarto de, eu acho que não pode dizer que tinha 30 metros quadrados, com 6 biliches, com 3 brasileiros, ucraniano, nigeriano, não dava nem para respirar lá dentro, fiquei por 6 meses, porque é aquilo que eu poderia pagar, né? Então, simplesmente depois dali conheci o dono da casa, né? Que ele era, que ele alugava, era um brasileiro que alugava, ou seja, alugava a casa e depois dividia os quartos, alugava os quartos, né? Aí eu me identifiquei com ele e tal, que ele gostava de Floripa, fui fazer umas mudanças com ele, foi me dando uma libra e tal, e nisso ele me apresentou um rapaz que trabalhava num restaurante, uma churrascaria brasileira chamada Rodízio Rico, que era o Thiago, e ele me apresentou, eu daquele jeitão, camaradas, cara, eu tenho que primeiro me vender pro cara para poder pegar, né? E dali para frente, amor, eu fui contratado, né? Fui contratado pela churrascaria, aí fiz amizades, aí fiquei, os 3 anos que eu fiquei lá, fiquei na churrascaria e fazendo outros trabalhos também, mas sempre vivendo um desafio a cada dia, né? Mas eu digo que aquilo que não desafia a gente nunca vai encontrar ou nunca vai vivenciar o novo ou aquilo que a gente sempre sonhou se a gente não entrar na nossa caverna e viver o desconhecido, né? E para mim foi o desconhecido, né? Total. E qual foi entre as diferenças culturais, né? Brasil, Londres, que é totalmente o contrário, que você teve mais dificuldade de viver, de vivenciar? Cara, eu vivenciei assim, perdi muitas oportunidades, né? Porque os trabalhos melhores dependia do inglês, né? Então a gente está falando de 2011, né? Que foi quando eu cheguei lá. Então dependia muito do inglês. Então tive que ir em várias entrevistas e não até para cleaner, né? Para fazer limpeza tal em estação de metrô, mas eu precisava pelo menos me comunicar, né? E eu vi os desafios assim que o quanto, né? A gente muitas vezes não valoriza ou não se prepara, isso não só para... Isso a gente tem que levar para a vida, né? Que uma preparação, porque não adianta você apenas ter o sonho e o desejo. Se você também não se preparar para viver esses sonhos e desejo, automaticamente você vai sofrer e muitas das vezes até mesmo se frustrar. Por quê? Porque você não se preparou, você só sonhou, você só desejou. Então, quem sabe, se eu tivesse praticado mais inglês, se eu tivesse feito um cursinho antes, sabe? Eu teria, quem sabe, trabalhado numa recepção de hotel, que era a minha experiência, ganhava muito mais, mas não teria sofrido tanto como fazendo cleaning, limpando o espeto na churrascaria, né? E teria perdido muitas oportunidades. Mas o que eu poderia levar de desafio é, primeiro, mapeie o seu futuro, crie uma rota para chegar até ele, para que você não sofra e muitas vezes até não consiga concluir, né, esse seu objetivo, porque a preparação depende de nós. O sonho, todos nós aqui podemos sonhar, porque o sonho, sonhar grande e pequeno, só tem um trabalho, né? É só a dimensão desse sonho. Mas não basta sonhar. Você se preparou para isso? Eu quero ir lá para Londres, quero trabalhar no hotel, porque aqui eu tenho experiência de hotel. Tá, e qual é a tua experiência com o inglês? Como é que você está se preparando para fazer esse inglês? O sotaque, isso, aquilo. Então, acho que o maior desafio foi a língua, né? O maior desafio foi a língua e principalmente o network. Né? Então, quando você não tem um network, você não tem um contato, você não tem, sabe, vamos dizer, uma vivência de pessoas que estão até lá para te falar os desafios, né? Principalmente documentação, que eu fiquei legal. Tanto que quando eu entrei na imigração, eles me deram exatamente 4 dias, que a minha passagem era de ida e volta em 4 dias. E normalmente eles dão 6 meses, né? Eles me deram apenas 4 dias. Então, depois do 4º dia, eu já estaria legal, né? Então, eu acho que o maior desafio é a gente não se preparar para viver o sonho. Então, tem o sonho, tem a direção, tem a rota. Tá, e agora qual é o passo a passo para eu poder chegar até lá, para que eu não me frustre ou realmente eu não sofra, né? No meio desse caminho, por não ter me preparado antes. Então, acho que
a língua para mim foi o principal desafio aí. Quando eu estive em Londres, para mim, eu acho que também foi o inglês o mais complexo, né? Eu nunca fui muito fã do inglês. Eu prefiro as línguas latinas, tipo espanhol, Exato. italiano, é muito mais simples. Mas sim, é verdade que eu vejo ainda hoje, né, na empresa nossa aqui, pessoas que vão para Londres sem saber o menor nada do inglês e ainda se aventuram. Eu não falo que não vai dar certo, porque às vezes tem gente com muita força de vontade que chega lá e acontece, faz acontecer. Mas é muito mais difícil o percurso do que uma pessoa que já sai, já sabendo exatamente a língua daquele país, que se prepara justamente, que faz esse mapeamento e chega lá com isso, né? Não é que Moradia, não vai dar local, certo. tudo, né, Paulinha? Ou seja, qual região é mais barato o aluguel, onde eu posso estar morando, qual é a região mais próxima à central, onde tem maior oportunidade de trabalho. Então, talvez se a gente tivesse mapeado isso antes, não teria sofrido tanto, né? Mas eu acho que é como você fala mesmo, eu acho que a gente tem que se preparar para o sonho, não apenas sonhar, né? E escutar também as experiências de outras pessoas, né? Eu Muito, justamente muito. falo justo disso. Quem já foi sabe do caminho, né? O que é difícil e o que não. Então, escutar as pessoas que já foram, tentar entrar em contato para, se fizer esse caminho de imigrar para qualquer outro país, que você saiba exatamente onde está pisando para evitar a fadiga, né? Exato. Porque o estresse do dia a dia você vai ter, dificuldades a gente vai ter seguramente em qualquer país. No Brasil, imagino também que você tenha dificuldades, mesmo sendo o seu país. Mas você pode evitar fazendo realmente um planning, né, da sua trajetória. Então, fica a dica aí, pessoal, do Dudu, para quem quiser ir para Londres, né? Londres é um lugar que é diverso, né? Que é muito diferente dos outros países. E a gente falou da parte negativa. Agora, da parte positiva, o que você levou para a vida de Londres? Cara, principalmente o que eu levei de positivo foi a cultura, né? A cultura da pontualidade, a cultura do relacionamento, da educação, sabe? De você estar no metrô, uma pessoa levantar para um senhor de idade sentar, o primeiro-ministro pegando o ônibus junto com você, ou pegando o metrô junto com você. Então, você vê, o que eu trouxe de aprendizado foi que não importa a classe social, o que importa é a educação e simplesmente o fato de você entender que todos nós somos iguais e merecemos respeitos iguais, né? Então, é um país com muita questão LGBT, sabe? Então, isso tudo para mim não era normal, você vê, né? Pessoas no metrô, simplesmente estava lá em Candental, você vê aquele mundo que você fala, caramba, onde é que eu tô, pelo amor de Deus, será que isso é, será que isso, sabe? Então, eu lembro quando eu fui a primeira vez, eu fiquei assustado, mas o que eu levei de aprendizado, principalmente além da cultura, além da pontualidade, que ele ser muito pontual, muito correto, é a questão sabe, de tratar você como ser humano. Né? Eles são um povo mais frio, não é esse povo caloroso como é o latino, como é o brasileiro, de abraçar, fazer churrasquinho na casa do outro, tal. Eu sentia muita falta disso, né? Então, mas é um povo que ele exige ou seja, foi construído, né? Foi construído através de gerações uma cultura de educação, cordialidade, respeito. Então, é um aprendizado assim muito valioso que eu trouxe até hoje, porque a gente entende que não é o dinheiro que você tem na conta, né? Porque imagina você pegar o metrô. Eu acho que eu morava numa linha que eu trabalhava em outro restaurante em São Paulo. Eu trabalhava dentro de um banco americano recebendo mercadoria para o restaurante. E eu acho que era na sede, provavelmente. E depois que eu fiquei sabendo, o primeiro-ministro era um loiro lá, todo loucão, que ele era o primeiro-ministro, e o cara pegando o metrô e com a bicicletinha dele dobrável, saía do metrô, desmontava a bicicleta e ia trabalhar de bike. E eu falei, puta que pariu. No Brasil, a gente vive uma realidade, né? Que é vamos trocar de carro todos os anos, senão você não tem o status que é o famoso de você, né? É o famoso dublê de rico, né? É o dublê. O Brasil, você vive toda a experiência do dublê de rico. É o cara que parece ser rico, mas na verdade. E muita, não vou falar só de riqueza, né, Paulinho? Eu acho que muitos nós, eu acho que a nossa, falando em cultura que eu vivi lá, né? Eu acho que a cultura, quando fala em ter dinheiro, é só o que tem na conta, né? Então tem tanta gente que é tão rica que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? Justo. Então, eu acho que essa parte humanizada, né, parte humana de olhar para as pessoas sem preconceito, de você ver um casal
seja gay, seja, sabe? Não tem nenhum tipo de preconceito, não tem lá fazendo videozinho, postando. Na época nem era tão forte, eu acho que nem existia Instagram na época, eu acho que era época de MSN ainda, nem sei. Mas é o fato de você não se importar com a felicidade dos outros, desde que as Cada um pessoas vive a estão sua felizes. vida, na verdade, né? Cara, Cada cada um um vive vive o a seu sua vida. A mundo. gente, eu me admirava muito também com a questão racial, né? Isso. Lá em Londres, porque ninguém tá nem aí. Nada. Daí estão os indianos, paquistaneses, muçulmanos, africanos, ou seja, ninguém te distrata. Às vezes você até nota em Londres, os ingleses. Pretos, no caso, que eles têm mais racismo com a questão do branco, talvez porque sofreram também sua ancestralidade ali Sim, muito, sim, sim. e óbvio que a gente entende perfeitamente. Mas os ingleses, eles não têm esse diferencial de tratar Nenhum. diferente ou não. Eu também nunca notei isso em Londres, e era uma das coisas que eu gostava, assim, de lá, que era tipo assim, ninguém tá nem aí para o que você tá vivendo. Não importa, exato. A parte negativa é que, justamente, não tem esse vem para minha casa, vamos ficar junto, é muito mais Frio, né? difícil Não, é muito você mais. Porque chegar o nisso. clima, né? Imagina, É. o clima, eu moro em Floripa, né? Você morei em Floripa. Então você imagina, o verão, tal, então você já viver aquela penumbra, aquele dia cinzento, não tem um sol, sabe, frio pra caramba. Aí você não tem ainda a conexão humana de, vamos fazer um churrasquinho lá em casa, vamos se encontrar e tal. Então por isso que é um país bem depressivo, né? Já é constatado isso. Sim. Mas é um país que se a pessoa não tem uma inteligência emocional, não tem uma preparação emocional, ou já sai daqui com alguns sintomas, né? E vai para lá, automaticamente o tempo, né? E essa falta de conexão entre os seres humanos, isso, para pessoas que já têm esses sintomas, eu acredito que é um desafio ainda maior. Eu tentei 3 vezes Londres, né? Inglaterra em si, né? 2 vezes Londres e uma vez uma cidade do interior da Inglaterra. E eu não consegui me adaptar ao clima. A terceira vez eu fui porque eu falei assim, gente, não é impossível que todo mundo dá certo na Inglaterra, menos eu. E aí eu fui e fiquei 1 ano, mas de fato a questão do clima a mim me afetava muito, muito. A minha ansiedade era maior. Não vou falar que eu cheguei a ter depressão, não, mas a minha ansiedade ela ficava no nível hard, assim, de realmente muito mal. E a Itália, ela traz essa. Que tem inverno também, nós estamos no inverno agora, mas você vê o sol, você vê o dia, as pessoas estão na rua, ou seja, te cumprimentam. Então, o italiano ele é mais enérgico, digamos assim, vamos falar em outras palavras, mas o país ele te proporciona essa questão, né, da ambientação mesmo, Exatamente. do clima, cara, porque a gente não pode, não é banalizar. Pô, você está num país que é maravilhoso, que tem uma cultura linda, mas que o sol acaba lá às 4 da tarde, chove quase todos os dias e aquilo vai mexendo com o seu interior, vai mexendo com a sua alma, vai Com mexendo com o seu certeza. espírito. Então, quem nasce lá, eu acredito que talvez leve muito de boa. Eu não consegui me adaptar. É difícil, Aninha, é Não difícil, é consegui. difícil. Eu fiquei 2 anos, os primeiros 2 anos, né? Foi muito difícil porque eu era casa, trabalho, casa, saía 4h30 da manhã, voltava 11 horas da noite, sábado, domingo, dobrava no restaurante. Então, eu fiquei 2 anos da minha vida, assim, só focando no meu objetivo, no meu sonho, que era, eu tinha uma quantia na minha cabeça que eu precisava adquirir para poder abrir meu negócio no Brasil, mas se não for muito bem focado, aquilo que a gente fala, se eu não tiver uma esperança no futuro, eu não consigo suportar o presente, não. Porque suportar o presente sem uma esperança que você está passando por aquilo ali, por uma etapa, mas para colher aquilo que você realmente foi plantar, né? Então a pessoa não. Vários amigos meus voltaram, vários amigos meus vieram frustrados para o Brasil sem ter adquirido nada. Por quê? Porque não tinha uma meta, não tinha um planejamento, não tinha uma esperança naquilo que eles queriam buscar lá fora. Simplesmente foram. Meu primo foi, minha amiga foi, vim estudar, e o mundo, né, Londres, muito badalado, muita loucura, aí já se perde em questão até mesmo de compras, né? Então, quero um iPhone, quero isso, quero aquilo, então você acaba vivendo, por isso que eu digo, a diferença de você ir para lá para adquirir e para viver, né? Totalmente. Né? Pode ser bem desafiador, né? Porque realmente você está num mundo que te proporciona tudo e tudo é acessível, tudo é Exato. fácil.
A noite é maravilhosa em Londres, ela te proporciona, ok, você tem a questão do clima, mas você está num mundo que ali você tem de tudo, então é muito fácil você se perder também em Londres, é muito Exato. fácil. Então, se você não for realmente com essa meta que você está falando aí, você acaba se perdendo ou não se adaptando. No meu caso, não me adaptei ao clima, mas a gente também, eu não estou criticando, né? Acredito que Londres tem muita coisa Jamais. positiva, só que tem seus prós e seus contras, né? A ideia é Exato. dar dicas aqui às pessoas. Eu tenho pessoas que moram lá até hoje e estão super bem e amam, né? Mas enfim, cada um vai viver a sua experiência de diferente maneira. Exato. Com seus objetivos, né? Justamente. E aí, a minha próxima pergunta para você é que Londres é uma cidade com muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades, mas também Muitas. muita gente. Então, como se destacar num mercado onde todo mundo quer se destacar, né? Tá todo mundo querendo se promover nesse lugar. Aham. Então, você não está numa cidade pequena onde você é o único com aquele know-how. Não, você tem todo mundo ali Exato. muito bem preparado. Como se faz? Exato. Amor, o meu caso, eu fui mudar de ambiente, porque eu trabalhava numa churrascaria brasileira, com brasileiros, raro, às vezes, um venezuelano, um colombiano, né? Então, se falava português o tempo todo e atendia muitas pessoas famosas o tempo todo, né? Muitos jogadores iam lá, porque era a única churrascaria brasileira, né? Só que eu pensei, caramba, enquanto eu trabalhar para brasileiro, eles vão me pagar aquilo que realmente eles sabem que o brasileiro precisa, porque nem todo brasileiro está lá para te estender a mão. Eu te digo que a maioria deles não quer te estender a mão, ele quer te usar para poder ele alcançar o objetivo dele. Isso para mim me frustra muito, e não é só em Londres, eu acredito que é em vários outros países, claro que tem as suas exceções, mas eu falei, cara, se eu quero mudar, a primeira coisa que eu tenho que mudar é mudar de ambiente, né? Então eu conheci um venezuelano através de um amigo que trabalhava nesse banco, chama-se banco, era em São Paulo, era JP Morgan, né, um banco, um investimento americano que tinha sede lá, e ele trabalhava na cozinha e não tinha nenhum brasileiro, né? E não tinha nenhum brasileiro, era só americanos, inglês e tal, só que tinha um restaurante lá dentro que atendia somente os diretores, os empresários e tal. Eles assim, cara, estão precisando de gente para trabalhar na cozinha, para receber mercadoria. Aí só que tu tem que saber qual é o nome das paradas, né? Tu tem que pegar lá fruta, salmão, medir a temperatura do salmão, colocar. Então tu tem que saber o nome de todos os vegetais para poder fazer pedidos. E cara, e na época não tinha o chat GPT, não tinha nada, porque se tivesse era muito mais fácil, né? Sim. Nem o Google a gente mexia direito para fazer o Google Translator, né? Eu falei, cara, eu consigo, me dá a oportunidade que eu consigo. Só que esse venezuelano chamado César, né? Esse cara me ajudou muito, né? Ele me ajudou nos primeiros, cara, só decora isso, tal, decora o que é cenoura, decora o que é alface, decora o que é o que tu vai tomar, que é o que vai pedir. Então, segunda chega frutas, na terça chega vegetais, na quarta chega peixe. Eu falei, cara, eu vou. Vamos lá, me dá essa oportunidade. Só que de 7 euros passou para 12, né? Ou seja, o dobro, né? E trabalhando das 7 da manhã até as 3 da tarde, e logo eu pegava às 5 da tarde e até a meia-noite no rodízio. Então, como se destacar? Né? A tua pergunta é muito interessante, como se destacar? Ou seja, não fazendo óbvio, fazendo aquilo que não é óbvio. Primeiramente, eu já fiz 2 em 1. O que eu pensei? Preciso melhorar meu inglês. E estou no meio de brasileiro. Como é que eu faço? Vou trabalhar onde não tem brasileiro. Porque assim eu não preciso pagar para aprender. Ou seja, eu recebo e aprendo ao mesmo tempo, né? Então foi aonde eu já tinha o espanhol fluente, né? Eu já, como levava muita gente a trabalho nos Estados Unidos, e antes de ir para lá eu morei no Panamá, morei na República Dominicana, morei no Uruguai um tempo, né? Fazendo seleção de pessoas. Então meu espanhol já era bem avançado, bem tranquilo, e ele era venezuelano. Então a gente se entendia muito bem. Só que no meio lá, quando você parava para o almoço, sempre ficava algumas outras pessoas lá, e numa dessas começaram a surgir oportunidades. Ah, cara, eu tenho um casamento que vai ter, mas eu preciso de garçom. Você é garçom também? Fiquei sabendo e tal. Então, o fato de você sair daquele ambiente que não está te proporcionando oportunidade, mas você está apenas acomodado, é aquilo que faz você não progredir. Então, como se destacar? Realmente busque locais e pessoas que você não está acostumado a conviver. Porque você ou vai aprender ou você vai prosperar. Das duas umas. Por quê? Porque você está saindo da tua zona de conforto.
E foi isso que eu quis fazer, sair da minha zona de conforto para tentar novas possibilidades, novas oportunidades. E foi o que aconteceu. Então, desenvolvi meu inglês, consegui ganhar mais, consegui fazer vários eventos privados, né? Onde o Uhum. pessoal me chamava para fazer, porque eu já fazia academia, então já era mais, sabe, mais musculosinho, então já se me destacava. Isso talvez poderia ser, né? Uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi exercício. Então, muitas das vezes as pessoas olhavam, poxa, aquele cara lá combina com o evento que a gente vai fazer, porque, sabe, já está mais musculosinho e tal. Então, talvez a própria estética pode ser uma forma de ser Ajuda. destacado. O próprio jeito de vestir pode ser algo que te destaca, né? O teu jeito de falar pode ser algo que te destaca. Mas eu acho que o que mais a gente tem que fazer para se destacar é sair da zona de conforto e do ambiente onde você está. Porque se o ambiente não está sendo próspero, não adianta você ficar reclamando porque brasileiro só me lasca, brasileiro não dá oportunidade para brasileiro, como todo mundo ficava chorando. E é Né? muito Então, fácil, né? Porque existe uma comunidade muito gigante brasileira em Londres, então é muito fácil você viver na comunidade brasileira e se acomodar ali e nem aprender a falar o inglês, confortável, é né? seguro, né, o Sim, Paulinho? sim, Então é não, uma coisa segura. e nem aprender a falar o inglês mesmo. Eu lembro que eu não estava nem aí para o inglês, particularmente. Estava nem aí. Porque todo mundo falava o português ou o espanhol e eu virava Exatamente. e estava tudo bem. Mas não é essa a intenção, né? Então, acho que uma dica essencial que você falou é justamente sair dessa zona de conforto, Quer mudar mudar de de ambiente? ambiência. Muda de ambiente, cara. Muda de ambiente. Seja isso fora do país, seja onde você está hoje, seja na empresa que você está hoje. Não adianta você sair e falar que o patrão não te valoriza, falar que as pessoas estão. Não, você que não se valoriza. Porque Justo. se você não está contente onde você está, pula fora. Ah, mas eu estou estável por causa de um salário ou por causa que isso aqui paga minhas contas. Beleza, então não reclama. Fica onde você está e não reclama. Entendeu? Ou o que você está fazendo diferente para viver coisa diferente? Você está se destacando e muitas das vezes não é empreender só não, Paulinho. O pessoal se confunde muito agora essa era do empreendedorismo, que todo mundo tem que ser empreendedorista, então todo mundo tem que ser empreendedorismo. Não, dá para você empreender onde você está. Por que não empreender no CNPJ do outro? Porque pelo menos eu não vou arcar caso aconteça algo de errado. Mas eu Sim. posso empreender no CNPJ do outro para ter melhor oportunidade e automaticamente me destacar e ganhar mais, ou ganhar um cargo de superioridade, ou ganhar uma porcentagem daquela empresa que está vendo e está valorizando. Mas a gente já entra com aquela coisa de não adianta, aqui ninguém valoriza ninguém. Mas por quê? Porque o amiguinho do lado falou, porque o outro do lado falou, aí você fica naquele mundo dizendo, não, aqui todo mundo falou que não ganha oportunidade. Aí você cai nesse limbo também e fica lá chorando e falando por que você não consegue alcançar seus objetivos. Porque você A não gente confia. terceiriza, né, responsabilidade, na verdade. A gente Nós terceiriza. é isso. É, Infelizmente é isso. justo. Mas Londres, no fim de tudo, de toda essa história que a gente contou, ela proporcionou seu sonho ou não? Com certeza absoluta. E nem sabia que seria esse o sonho, tá, Paulinha? Porque quando eu fiz meu pé de meia lá, eu falei, cara, tá na hora, né, de eu simplesmente começar a planejar no que eu vou empreender no Brasil, né? Então Porque ainda foi não isso. tinha claro. Não tinha claro. Eu sabia que teria que ser algo que servisse às pessoas, né? Uhum, Porque eu já estava acostumado a vender sonhos. Quero vender o uhum. sonho americano para as pessoas empreenderem, ou seja, trabalhar nos Estados Unidos com visto de trabalho. E aquilo me fazia bem. Eu ver o sorriso das pessoas, eu receber uma ligação do cara falando: porra, mandei meu $1.000 para minha família, cara. Consegui comprar um carrinho. A minha mulher já trocou de casa. Tá? Então as pessoas tinham esse relacionamento. Eu falei: caralho, velho. Perdoa a palavra, mas eu falei: caramba, velho, eu fiz parte do sonho de outro e ainda ganhei dinheiro com isso. Eu falei, Uhum. caramba, então eu acho que não é sobre vender, é sobre transformar vidas com aquilo que a gente vende. Então eu queria criar algo que pudesse mexer com a autoestima das pessoas, ou que pudesse mexer com o sonho delas. E eu tinha um amigo aqui e simplesmente ele falou: tô com uma academia aqui, e como eu já era rato de academia, eu tô pensando em abrir outra, cara. Vem para cá para nós abrir junto. Aí eu comecei, cara, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que não, na minha cabeça já estava claro desde quando eu comecei isso, que por mais que depois que eu descobri que apenas 5% da população, e antes era menos, né? Apenas 5% da população pratica exercício físico em academia aqui no Brasil, 95% não pratica, e nós somos o segundo maior do Brasil. Então, depois que eu fui aprender isso, eu falei, peraí,
Se nós somos o segundo maior do Brasil, mas apenas 5% consome nosso produto, algo está errado. E ninguém quer levantar a mão e dizer para fazer diferente. Por isso que uma pizza no Brasil é mais caro com a mensalidade numa academia. Aí eu falei, claro, porque as pessoas não veem esse serviço como essencial, a mídia não mostra isso como essencial, as pessoas que se formam não sabem por que estão se formando, na verdade, porque elas, ou seja, a própria faculdade, o sistema aqui no Brasil faz com que as pessoas apenas entendam sobre alta performance e não que o exercício transforma vidas física, mental e emocional, que o maior remédio do ser humano é o movimento, que a cura da depressão está em um exercício físico, que a cura da ansiedade está em um exercício físico e não numa farmácia, não num tarja preta. Isso não é eu que estou falando, é a ciência que está falando isso, não sou eu. Aí eu falei, cara, mas espera aí, então é porque eles estão vendendo de forma errada. Então, depois que eu comecei a entender isso, que eu fui estudar, eu falei, cara, tem sentido. Tem sentido eu querer abrir um negócio, mas me comunicar de maneira diferente para atrair o 95% e não 5%. Porque na minha calculadora, 95% é maior que 5%. Então, deixa o mercado vender por 5% e eu deixo eu vender por 95%. Porque daí ele vai ver eu como valor e não vai falar que quer desconto na mensalidade, porque ele vai ver uma entrega de serviço, né? E aí, nisso, mas o meu principal sonho também foi conhecer, né? Que depois que eu conheci a minha esposa servindo ela como é que se diz, num restaurante, no aniversário dela, né? E aquilo ali para mim já foi Que foi em Londres, né, também, né? Então foi Londres, você veio casado, veio praticamente. casado. Já voltei, na verdade eu vim embora, fiquei um tempo aqui, depois voltei novamente para saber se realmente ela era a mulher da minha vida, mas depois que eu fiquei sozinho aqui, eu falei, cara, não adianta eu viver nesse mundo louco aqui sem uma pessoa correta do meu lado. E depois que eu entendi que eu tinha uma pessoa correta para sonhar junto comigo, eu voltei e voltamos depois para o Brasil, casados, e de alguns meses depois já tivemos um filho aqui no Brasil, ela ficou grávida e hoje a gente só olha para trás e vê o quanto valeu a pena. Mas então, Londres me proporcionou uma família, né? Londres me proporcionou a possibilidade de investir no meu primeiro negócio, mas a experiência que eu trouxe, a bagagem que eu trouxe daí, me fez amadurecer e investir de maneira correta. Não apenas criar um CNPJ, colocar equipamentos lá, mas sem um planejamento. Porque como eu já tinha errado em não planejar a minha ida para aquele país, conhecer a cultura, o inglês e tal, eu falei, não, eu não posso errar também com uma implementação do negócio. Eu vou estudar o negócio, vou saber onde é que está o furo, o que o mercado está entregando. Li aquele livro, Oceano Azul, que é uma indicação que eu dou para vocês que quiserem colocar, abrir um negócio. Primeiro leia, tá? Leia esse livro, Oceano Azul, que você vai entender a diferença de montar um negócio. Então, quero montar um negócio. Lê o livro Oceano Azul, que depois vai abrir a tua mente e você vai entender. Então, eu li esse livro, vi o que quero estudar concorrência, onde é que a concorrência não tinha, onde é que eu poderia entrar. Aí eu criei uma metodologia chamada Power Gym, né? Que era o nome da academia do meu sócio. E por isso que eu tatuei ela, porque hoje ela está em mais de 120 academias, onde a gente fez uma fusão, né? Com a maior empresa de Minas, a maior rede de academias de Minas Gerais, e hoje a gente está tomando conta aí de outros estados com a metodologia Power Gym, de Ou seja, transformar. você trouxe a filosofia que você utilizou lá em Londres, você nunca ficou na sua zona de conforto, né? Você veio de Londres com a mentalidade, ok, não conheço desse negócio, mas eu vou me destacar nesse negócio. Eu não vou ser mais um na roda aqui, porque muita gente vai, pega o dinheiro que ganha fora e investe o que quer, só o lucro e basta. Não, você se jogou de cabeça e foi Investir estudar o naquilo que mercado. te move, entendeu, Paulinho? Eu acho que a Sim. gente tem que investir não pensando apenas no retorno do investimento, porque isso aí acaba o tesão pelo negócio, acaba o amor pelo negócio e você acaba delargando aquilo ali apenas por cifrão. E vai ter um tempo de cura disso aí, isso aí uma hora vai morrer. Por quê? Porque você não está vivendo aquilo ali, você não está, sabe, sentindo todos os dias, acordando todo dia, falando, caramba, cara, como eu amo fazer o que eu faço. Né? Então, uma dica que eu dou para as pessoas é primeiro conhecerem essa história de propósito é só balela, tá? Porque propósito é que nem dinheiro, na minha opinião, tá? Só busca quem não tem. Eu acho que quando tu busca a tua identidade, eu acho que é aí que está teu propósito. Porque o meu propósito hoje pode ser eu ter uma rede de academias. Beleza, realizei meu propósito. O meu propósito amanhã pode ser outra coisa, entendeu? Só que as pessoas ficam nessa busca de propósito, mas o propósito, na verdade, está na sua identidade. O que te faz bem?
O que você gosta de fazer para o próximo ou para você mesmo? Então, será que se você se conhecendo, não tem algo que você possa montar que esteja ligado com a tua identidade, que faça tu viver aquilo todo dia, que possa se transformar em um propósito para você? Entendeu? Então, essa história de propósito só confunde a cabeça do povo. Eu acho que nós somos filhos do Criador e o Criador já nos criou com uma identidade. Justamente, o autoconhecimento e o se conhecer aí, isso já te conecta com tudo, porque ele já nos fez já conectado com a nossa identidade. Somos nós que na vida nos desconectamos de tudo isso e acabamos nos perdendo daquilo que realmente é a nossa essência. E eu creio que sempre vai estar ligado a pessoas, né? Para você ter uma felicidade, eu creio que completa, vai estar sempre ligado a pessoas. Sempre servir. O dinheiro vai ser uma consequência daquilo que você está servindo aos outros. Exato. Né? Eu levo muito a questão do garçom que eu fui, né? Quando eu levava a picanha na mesa, quando eu levava o coraçãozinho, eu sempre trouxe aquela pessoa que serve. Poxa, o servir é a lei do retorno. Não é, sabe? Se eu crio algo que é só bom para mim e não é bom para você e para todos, ele tem tempo, eu acho que ele tem um tempo de maturação para acabar. Agora, quando você faz parte ou cria algo que é bom para você, para mim e para nós, eu acho que a probabilidade de você viver disso e poder realmente alcançar os seus sonhos através disso é muito maior, porque você conhece a sua identidade, que aparentemente pode se falar que é propósito, porque aquilo te faz bem, aquilo te deixa teu coração feliz, aquilo que faz você acordar. Eu acabei de vir do Paraná, fiquei 7 dias no Paraná, longe da minha família, mas automaticamente a gente pensa, cara, mas é bom para nós, eu estou transformando outras pessoas aqui que estão com depressão, com ansiedade, estão indo para academia, estão deixando de tomar um medicamento, estão se sentindo melhor, estão podendo pegar seu filho no colo sem sentir dor nas costas, aquele cara obeso que não conseguia nem amarrar o tênis sem botar o pé na cadeira. Então, peraí, é estética? Não. Eu falei de diversas coisas aqui que não tem nada a ver com a estética. A estética é apenas o bônus. Mas a qualidade de vida por meio do movimento é que faz as pessoas viverem sonhos, né? Porque imagina você querer conhecer a muralha da China, mas não ter condição física para poder subir o degrau. Espera aí. Então, será que eu estou me cuidando ou entendendo que para me viver sonhos eu tenho que abrir mão de algumas coisas? Eu tenho que me preparar para poder viver esses sonhos? Então, por isso que para mim só faz sentido nós criarmos algo que seja para servir não só a nós, mas a todos que estão ao nosso redor. A sua visão ela é muito linda, porque eu me recordo quando eu ia para academia antigamente, eu ia para academia com a intenção de ficar com um corpo legal, de ganhar massa muscular e tal. Esse era o objetivo, né? Então eu sempre me frustrava porque aquilo que eu ganhava eu perdia também automaticamente muito rapidamente. Então, tipo, eu ia lá, pagava a academia, aí ganhava aqueles músculos que eu queria e tal, e eu ficava contente. Dava, sei lá, um problema. Uma semana eu perdia tudo. Eu desanimava. A coisa mais ingrata do mundo, né? Não pode pegar um resfriado. Era frustrante demais. E aí, o que acontecia? Eu não voltava para academia. No ano seguinte, eu fazia de novo, de novo, de novo. E aí, até que eu fui entender que eu tenho para academia não é por isso, é por saúde mesmo, é por bem-estar físico. E aí eu falo sempre para minha mãe e para minha irmã, eu falo sempre para elas o seguinte, cara, a gente só tem esse corpinho aqui. Falhou esse aqui, não tem uma lojinha que eu vou lá e compro outro. Então, assim, se eu não cuidar desse... Então, hoje, quando eu vou para a academia, a minha mentalidade é saúde física e mental, eu não estou nem aí. Se eu ganhar massa, legal, se eu perder também, tá tudo bem, não estou nem aí. Mas quando eu saio da academia, eu saio com outra cabeça. Eu estou melhor, eu me sinto melhor. Tipo, aqui na Itália tem o inverno, né? Então, no inverno, a gente dá aquela desanimadona, né? De sair, né? Um show. Imagina, é vontade de sair da cama. Mas quando você pega o carro e vai, você entrou na academia, o seu chip muda, a sua cabeça muda, o seu estado de humor é outro e você sai melhor. Você fala, poxa, por que eu demorei aí, né? Demorei 20 minutos a mais só pensando se eu ia. E é só ir. Falta, né? Então, assim... É importante, Paulinha, isso que você está falando, a ciência fala, né? Quando eu começo algumas palestras que eu faço aqui nas nossas unidades, para mais de 1.300 colaboradores, que é a área comercial que eu cuido, principalmente expansão, eu começo sempre a perguntar, aonde você mora? Ah, Eduardo, eu moro num bairro X, eu moro na cidade tal. Não, tu não entendeu, aonde você mora? Aí todo mundo fica com aquela cara, né, assustada, como assim? Eu te falei onde eu moro? Não,
você mora aqui. Como está a sua casa? Você está limpando a sua casa todos os dias? Você está cuidando da sua casa, que é o seu corpo, que é a sua mente? Porque eu estou vendo aqui pessoas obesas, pessoas que estão aqui com a respiração, querendo trabalhar numa academia, mas não está cuidando da sua própria casa. Como é que você vai vender uma transformação se você não cuida nem de você? Né? Então, eu acho que a nossa casa é aqui. Então, a minha casa, como é que ela está? Ela está organizada, está limpa, está cheirosa. A minha casa, ela está, se vem um vendaval, ela está bem alicerçada, que no caso seria uma doença, uma gripe, uma virose, um Covid-19. Será que eu estou cuidando da minha casa? Porque como é que eu posso falar, ô Paulinha, que eu amo meu filho se eu não amo a mim mesmo? Porque não adianta, como é que um doente cuida de outro doente? Né? Como é que uma pessoa hoje posso falar, não, eu amo meu filho, amo minha esposa e está lá obeso no sofá, sem fazer uma atividade física, está lá com a diabetes tipo 2 estourando. Não, não, antes de você amar o próximo, ama você, porque um doente não cuida de outro. Né? Então, eu acho que a pessoa tem que entender que ela mora aqui. Depois que ela entender que é aqui que ela mora, ela vai começar a dar mais valor a tudo aquilo que ela bota para dentro, tudo aquilo que ela consome, né? Porque a gente também não está para falar aqui da pessoa viver o mundo fitness, que para mim isso aí é a maior burrice que existe no mundo, né? Que a pessoa achar que vai viver de frango e batata doce e não vai tomar uma cervejinha, não vai... Mas isso que foi vendido antes, né? Eu acho que as pessoas desanimavam muito. O que você acha? No mercado, agora está mudando muito e você é um dos caras que tá levando isso para o Brasil todo e essa mudança de mentalidade, esse cambiamento de energia mesmo que a pessoa ia... Mas eu acho que foi vendido de uma maneira muito errada o ir para a academia. Né? Não bastou a pandemia não, tá, Paulinho? Não bastou. Eu pensei que depois da pandemia ia aumentar, ou seja, aumentou o número de frequentadores buscando atividade física, mas eles não foram para academia, porque quando ele vai visitar uma academia, é apenas plano e a foto no Instagram é a barriga da Graciane, a bunda da Graciane e o braço do Fernando Sardinha, porque eles continuam vendendo a imagem da estética e não o alívio do estresse, da ansiedade, uma boa noite de sono. Então, as pessoas não querem comprar um corpo que elas sabem que nunca vão conquistar. Elas querem comprar o hoje. O que é o hoje? Nós somos imediatistas. Será que eu praticando atividade física eu vou dormir melhor? Porque eu não estou tendo insônia? A minha ansiedade. Ou seja, o que eu vendo é realmente o resultado imediato, em semanas. Né? O que o mercado vende é algo que tu sabe que tu vai ter que se deixar de ter uma convivência, ou seja, social, porque você vai ter que deixar de ir na pizzaria com amigo, vai ter que virar fitness, vai ter que só agora pesar comida. Então, quem quer? Quem é o ser humano em sã consciência que quer sentir dor e comer frango e batata doce e deixar de comer o bom da vida? Entendeu? Então, é aquilo que a gente fala. Muitas das vezes, sem conhecer o produto, acaba vendendo a embalagem e não o produto realmente que deve ser vendido, né? Não, total. Eu acredito que essa não é uma filosofia, né? Mas enfim, esse lifestyle que você está promovendo no Brasil, que eu não sei se posso chamar dessa maneira, eu acredito que está mudando a mentalidade das pessoas. E você falou de 120 academias no Brasil? 121, é. Com a sua metodologia. Ou Com a seja, metodologia. vocês estão já expandindo bastante e isso está chegando em várias outras cidades. Isso. Pensamento de vir para fora? Estamos embarcando dia 10 de abril para Portugal, porque temos uma célula lá, um DNA nosso lá, vamos dizer assim, onde a gente quer fazer intercâmbio. A gente quer, porque hoje o nosso maior cliente, primeiro, é o colaborador, porque o cliente ele está vindo numa matrix, que é a faculdade, que só bota cabeça, tronco e membro, performance. Ele não sabe que ele tem um poder na mão de curar vidas, de tirar pessoas da fila de hospital através da profissão dele. Então, o primeiro passo ele não é valorizado. O primeiro passo, ele desiste aos 45 anos e vai ser Uber, porque ele sabe que não consegue viver com R$12 a hora para ser um educador físico. Então, minha primeira missão é valorizar os nossos profissionais. Então, hoje a gente tem 480 faculdades pagas por nós. Então, a gente investe em pessoas que querem cuidar de outras pessoas. Eu vi que ele tem esse DNA, a gente chama ele para pagar a faculdade, ou aquela pessoa que está começando a estagiar, a gente traz para a nossa universidade interna, mostra para ele o que é o fitness, se ele realmente está de acordo, ele para de pagar a faculdade, a gente assume a faculdade dele e dá um emprego para ele, para que ele possa crescer com a gente. E agora a gente quer dar um certificado internacional, né? Porque apenas 17% da população de Portugal pratica exercício físico em academia, o Brasil já é 5%. Então a gente quer começar a implementar a metodologia na Europa, mais para fazer intercâmbio,
mas se a gente vê que realmente o português entendeu como a nossa mensagem, né? Ou seja, porque a mensagem é maior do que o mensageiro, então ela tem que receber essa mensagem. Se a gente vê que teve uma aceitação, além do intercâmbio, a gente vai começar a criar novas unidades em Portugal e, obviamente, chegando em Itália, Espanha, aí a gente vai então vocês têm um projeto social dentro do projeto que você tem, né? Que é mostrar para as pessoas, né, sobre a saúde. O que é realmente o mercado fitness. Ok. Você também tem um projeto social. E Exatamente. como o profissional nessa área, que quer se formar nessa área, pode chegar até vocês? Vocês passam por um currículo, a pessoa tem que ser, sei lá, o que ela tem que ter? Ele basta querer transformar a vida de pessoas através do movimento. Se ele tiver essa paixão de querer cuidar de pessoas, o resto é com a gente. Então, nosso projeto ele se chama Saver. O que significa Saver em inglês? Protetor, cuidador. Então, ele entra para o nosso projeto social chamado Saver, ele passa pela nossa universidade, onde a gente mapeia, né, entende, né, se ele tem esse DNA ou se dá para realmente mudar o comportamento, porque o comportamento não se muda, mas dá para mudar a mentalidade, né? Se a gente vê que ele realmente entendeu o propósito, a gente banca a faculdade, coloca ele em uma de nossas unidades para ele ter um plano de carreira. Então, ele sai de estagiário e pode se tornar um professor, de professor ele pode se tornar um líder, de líder um gerente, de gerente um mentor, e de mentor a gente chama daí de uma startup, que a gente dá uma porcentagem para essa pessoa. Por quê? Porque ele tem a capacidade de transformar sua equipe com a mesma identidade que ele tem. Ele tem a capacidade de formar novas pessoas. Então, se a gente vê que ele tem a capacidade de formar novas pessoas, a gente investe nele e dá uma porcentagem daquela unidade que ele está, ele se torna um sócio daquela unidade com uma porcentagem. Então, a gente quer criar ou seja, a gente está criando um novo educador físico. Com um propósito. Um grande movimento também, né? Uma construção de uma comunidade chamada Saber, que é isso que a gente quer. De pessoas que podem viver dando aula aos seus 50, 55 anos, porque, não sei aí, né, Paulinha, mas eu nunca mais vi ninguém acima dos 45 anos dando aula dentro de uma academia, 45, 50 anos. Eu não me É raro, existe, é raro também aqui. Principalmente no Brasil. Por quê? Porque esse cara ele sabe que ele não vai conseguir viver sendo educador físico com um salário de R$2.800, R$1.900. Entendeu? Ele ganha de Uber. Mas peraí. Mas essa profissão tem como transformar a humanidade. Tirar as filas do hospital. Realmente, de fato, é pouco valorizada. Demais. Não só aqui, em Portugal, se eu não me engano, ganha uma mixaria também. Ou seja, toda parte do mundo ganha uma mixaria. Só que ele vende o hoje, né? Ele vende o personal. Não, você personal e ter meus clientes. Beleza. Mas depois que a barriguinha crescer, que a bundinha cair e que o braço amolecer, ele não consegue mais vender a imagem dele. E aí, o que ele vai ter que fazer? Claro. Virar Uber. Trabalhar em loja. Não que seja um trabalho desonesto, mas ele estava com a oportunidade na mão e é formado numa área que ele poderia salvar a vida todos os dias. Mas por ele não saber se vender, não saber falar o porquê que ele escolheu a educação física, é onde esse sonho morre. E é aí que a gente entra. Não Ou seja, a importância desse cara, desse personagem, né, na figura da nossa comunidade, né, das comunidades em gerais, é justamente trazer esse bem-estar. Mas escutando você e pensando, de fato, o educador físico, ele não tem relevância, ele não se dá a relevância que ele mereceria ter. Mas também acredito que isso tem muito a ver com as academias e com a filosofia das academias que vieram antigamente. Porque mesmo aqui na Itália, se eu vou numa academia, tá bom, eu tenho lá o personal trainer que ele vai me atender naquele primeiro atendimento, ele vai me dar a série que eu tenho que fazer, e depois é eu e Deus, né? E a série que ele me deu. Então, ou você paga por fora para me poder ganhar mais. Ou eu pago por fora. Eu ganho não dá. Pois é, então, eu ainda que eu estou numa academia razoável, que eu ainda posso ir lá perguntar se eu tenho alguma dúvida, mas eu não acredito que exista aquele cuidado com o cliente que deveria se ter, porque se o cliente se sente de fato cuidado, ele se sente de fato atendido, ele vai conseguir também mudar a mentalidade dele, vai trazer outras pessoas e vai querer se cuidar e vai mudar o entorno dele inteiro, ou seja, é realmente uma bola de neve. Né? Exatamente. Que a gente vai tocando todo mundo. É super interessante. E a diferença, o maior diferencial da sua academia, a parte do projeto Saver, se eu entro na sua academia e eu entro numa outra academia qualquer, o que eu vou de impacto vou ter na sua academia?
Primeiramente, você não vai ter uma tabela de preços para pegar o seu cartão e fazer um plano anual e depois esquecer que você existe e só te lembrar quando tem que renovar. Primeiramente, você vai passar pelo algo chamado diagnose, uma ferramenta que nós criamos que vai mapear você antes de você saber qual é o plano, qual é o modelo de treinamento que você vai entrar. Então, você vai passar por uma máquina, você vai responder, porque você não vai chegar numa academia e dizer eu sou depressiva, tenho insônia, tenho ansiedade, estou na bosta. Você não vai dizer isso. Mas para uma máquina, você vai responder nível de ansiedade, nível de estresse, já passou por sintomas de depressão, tem insônia, o que você não gosta de fazer numa academia? Ou seja, para uma máquina você responde. Aí ela sai o resultado de um método que nós criamos para fazer você. Vamos supor, se o teu método sai o START, significa que todas as suas respostas está ligada a não sentir dor. E o que faz quando uma pessoa vai para uma academia a primeira vez? Parece que o cara acha que você é super atleta e quer botar você sair dali sentindo dor para no outro dia falar, porra, tá vendo que o meu treino é foda? É tão foda que nunca mais ele volta. Né? Por quê? Porque ele não está pagando para sentir dor. Então, eu mapeando a Paulinha, eu sei o caminho que eu devo seguir com ela. Eu entendo o que ela trabalha, eu entendo o que ela faz, eu entendo como é que é o dia a dia dela, eu entendo se ela tem filho, eu entendo se ela trabalha em pé ou sentada. Então, eu te mapeando, eu consigo criar uma metodologia com níveis de adaptação para você ter prazer e vir para a academia, e não ódio, e não obrigação. Então, aí começa a nossa jornada. Aí tem vários outros diferenciais que todos os nossos profissionais trabalham com rádio, setorizado. Por quê? Porque eu preciso fazer com que as pessoas entendam que os nossos profissionais estão ali o tempo todo para auxiliá-los, para servi-los. Né? Então, tem um momento chamado Momento Conexão, que toca uma música que o profissional só sabe que aquela música é referente, é olhar para o salão e ver quem é o 95%. Quem precisa da minha ajuda, quem que sejam. Olá, tudo bom? Pois é, eu vi que você não veio a semana toda, Paulinha. O que aconteceu? Perdi meu marido, perdi minha filha, me separei. Então vamos fazer o seguinte: você não quer nós temos uma parceria com um psicólogo, que é amigo nosso, que vai fazer um acolhimento totalmente gratuito com você. A gente vai te deixar aqui o contato dele, é totalmente gratuito, para que você consiga passar isso junto com a gente. Ou seja, olhar o ser humano. Então, o nosso diferencial é tratar o ser humano com o ser humano e não pegar o cartão da Paula, passar em 12 vezes e só renovar quando o cartão acabar, ou só te ligar, ou só se preocupar contigo quando tua mensalidade chegou ao fim. Então, isso é o maior diferencial. Acolhimento, né? Acolhimento, bem-estar, e a pessoa vai se sentir parte de algo, né? Não simplesmente de ser mais uma matrícula na sua academia. Exatamente. Encantar, atrair, né? Eu uso muito essa metodologia. Encantar, atrair e fidelizar, que é isso muito que eu acabei de vivenciar com a minha família, que era um sonho meu de ir para a Disney, né? Porque dizem que o mundo Disney de encantar cliente realmente é aquilo, o tempo todo. Porque se você parar na Disney, você fica 12 horas no parque, 8 horas em pé, fila 24 horas e você sai de lá feliz. Por quê? Expectativa com realidade. Em todo momento a Disney te fala o tempo que você vai ficar de espera na fila. Então, ele sempre está te mostrando a expectativa e a realidade. O tempo todo tem algo, você sai de um brinquedo, você está vivendo aquela experiência, tem alguma coisa próxima para poder te distrair, para poder te deixar feliz, seja um funcionário com um sorriso, seja alguém te dando um copo d'água totalmente gratuito. Então, é alinhar expectativas. Porque você paga feliz, né? E você paga aí, como uma pessoa paga, cara, para ficar 8 horas em pé, 2 horas em cada fila de brinquedo, ainda sai de lá feliz e fala que voltaria 10 vezes. Espera aí. Encantar. Ou seja, eles trabalham com encantamento e realidade. Eles não vendem nada do que eles não podem entregar. Então, quando há essa relação de expectativa, né, e entrega, o cliente paga, volta, vira fiel e o principal, te indica, né? Ele sai indicando você, vira um outdoor. E quem quer encontrar a Pratique hoje, ela está em quantos estados do Brasil? Hoje ela está em 4 estados. Ela começou a Pauegim, que era a minha academia que eu montei junto com o meu sócio, ela começou em Santa Catarina, né, com a nossa metodologia, realizou essa fusão, fomos procurados porque eu ia vender essa metodologia para o mercado, mas essa grande rede veio e falou, não, eu quero exclusividade para a gente poder andar junto, que eu não quero apenas mais entregar aluguel de equipamento, eu quero entregar serviço também. Então, essa empresa de Belo
Horizonte, que é o Tadeu, que é um educador físico, começou na garagem da mãe dele, então é muito, muito similar à nossa história, né? Por isso que deu esse match tão grande. E agora ela foi em Minas Gerais, então ela é de Minas Gerais, Santa Catarina, abrimos o mercado semana passada no Paraná e agora Espírito Santo, na sua terrinha. Então, Espírito Santo já estamos com 3 unidades lá, que é na Serra, e Guarapari, e provavelmente tá para fechar em Linhares. Nossa, que realmente, e isso tudo em quantos anos? Porque você começou com o setor fitness, tem o quê? 15 anos, talvez? Vai fazer, Paulinho, acho que uns 12 para 13 anos. 12 para 13 anos que eu vim Você, embora, uns 13 anos por aí. eu que vi a trajetória de vocês desde o princípio, de você e da Marcela, é bonito de ver. Eu tenho muito orgulho, porque quando eu falo com ela e vejo você lá fazendo vídeo, mostrando as academias que estão se abrindo, realmente tenho orgulho, porque você foi com um sonho, abriu sua primeira academia, mas realmente o seu passo foi gigantesco, assim. Da primeira academia a tudo que está se construindo agora, né? E todas as pessoas estão se conectando a tudo isso. Então, assim, parabéns, porque de fato você não está preocupado somente com fazer mais dinheiro, você está preocupado em criar Tudo valor volta, e né, Paulinha? Tudo volta. Eu acho que se é uma coisa que é certa que eu tenho, planta o bem que ele volta, cara. Planta, faz o transforma vidas que volta, entendeu? Tudo volta. E saúde mental, né? Saúde mental. Você sabe que eu sou. Bom, a gente já falou sobre isso em relação a tudo que eu passei, em relação à ansiedade, a transtorno de ansiedade, tudo. A gente vai falar melhor em outro momento sobre isso. Mas o fato do exercício físico ser comprovado e eu ter conseguido também vivenciar isso na minha vida. Hoje pela OMS é comprovado, né? Tem uma estatística que mostra que até 2030 vão morrer mais pessoas por depressão do que por câncer. Então, quando você promove tudo isso aí, você realmente está conseguindo abaixar essa estatística tão horrorosa que a gente está caminhando para ela. Por mais que nós temos mais tecnologia, temos mais não é tecnologia, tem mais informação e as pessoas querem falar e querem se expressar e tudo, mais que antigamente, né? Mas nós, por um lado, fisicamente talvez estamos um pouco melhores, mas mentalmente estamos muito piores. Então, tá atingindo os jovens, né, Paulinho? Eu tô vendo pessoas total. aí, 17 anos, e estão acabando com a geração. Eu tenho um filho de 12, entendeu, Paulinho? Eu tenho que mostrar para ele que, cara, eu preciso que não vou obrigar ele a levar esse legado, né? Porque não foi ele, vai ser outras pessoas que estão com esse legado. Mas eu tenho que mostrar para ele que, cara, é um caminho sem volta. Hoje eu vejo aquele Apple, o Apple Vision, eu vendo aquilo ali, eu falei, cara, cada vez mais as pessoas se desconectando, ou seja, se conectando Da vida, né? e se desbotando da vida, do ser humano, Sim, né? sim. Então, é triste, mas alguém tem que fazer alguma coisa, nem que seja Com certeza, não. E essa iniciativa sua é linda, cara, é linda. Eu só orgulho, assim, de verdade, porque o mundo precisa de mais pessoas com essa intenção, nessa vibe, nessa pegada de vamos construir junto um mundo melhor aqui e ajudar as pessoas, principalmente com a saúde mental, através do exercício físico. E eu não vou te entreter muito tempo mais não, mas eu ainda tenho algumas perguntinhas. Vamos lá. Mas legal, interessante, super apoio. Queria muito que eu tivesse uma academia aqui na Itália sua, por favor. Quem sabe? Vamos lá. Venham para a Itália. E você sabe o quê? Eu fui para minha academia outro dia e eu falei assim, a gente tinha conversado sobre abrir academia na Itália e você falou, bom, se souber de alguma coisa, me comente e tal, e não sei o quê. E aí eu fui para academia. Eu falei, sabe o quê? Eu vou falar com um cara aqui da academia, né? Quem sabe, né? Ele tem alguma dica, alguma coisa. E fui, e esse cara, eu vi ele sempre na academia. Cheguei para ele, a academia era o último horário, tava só eu e ele. Eu falei, bom, vou pegar ele aqui agora. E ele é um argentino que está aqui há mais de 30 anos, que mora na Itália, e professor, e fisioterapeuta, etc. E eu falei, cara, o que você acha de um investidor vir aqui, abrir uma academia com uma pegada diferente e tal? E aí eu fiquei muito sem graça, porque ele era o dono da academia. Eu fiquei muito sem graça. E a partir daquele dia, ele olhou para mim de uma maneira diferente.
Mas não diferente num senso positivo. Ele olhou para mim Ah, num senso negativo. Então, assim, quando ele me vê, ele fala, oi, Paula, mas já não é a mesma coisa, porque eu falei que eu tinha investidores do Brasil. Então, assim, não foi uma pegada muito boa, mas eu tá continuo tentando. analisando a concorrência para fazer diferente. Total, ele deve ter ficado passado, assim, que cara de pau, velho. Nada a ver. Mas, enfim, eu falei, né? A gente vai Ah, conseguir ainda e eu vou me matricular com na Power certeza. Gym com a metodologia, porque acho que precisa. Aqui na Europa ainda tem um déficit muito grande em relação a isso, né? É Não o é só o mundo, Brasil, aqui também. o mundo todo. Tá, se você pudesse resumir em uma palavra, o impacto positivo que as suas academias têm nas vidas das pessoas, qual seria? Uma palavra. Conexão. Legal. Ela se E se... conecta primeiro antes de transformar, né? Ok. Agora, existe alguma história de. Você falou de várias histórias de membros da sua academia que tiveram êxito, né? Que eles estiveram bem, mudaram de vida. Tem alguma história que te impactou? Muito. Uma cliente, né? Simplesmente ela mandou foto cortando o pulso Ó. para nossa professora, dizendo: hoje eu estou acabando comigo porque eu não consegui levantar da cama e ir para academia, que é o único lugar onde eu sou acolhida. E realmente cortando o pulso aberto assim, a gente mandou alguém lá correndo, tal. Então aquilo ali eu vi que aquilo que eu estava criando estava muito forte, né? Era muito forte porque eu poderia naquele momento estar salvando uma vida. Ou seja, Uhum. aquela pessoa que entendia, que levava aquela conexão, aquela energia, ela assim, ó, o que eu fiz comigo hoje por não ter conseguido ir para academia, né? Então eu vi que eles estavam já tendo a academia como um local de refúgio e não mais de Uhum. obrigação. Então aquilo ali me impactou muito e depois daquilo ali que me deu mais forças ainda para pregar essa mensagem. Então isso ali me ficou marcado até hoje, fora outras histórias de pessoas que, né, voltaram a conversar com o filho, com a filha, melhoraram depois de ir para academia juntas, tiveram muito melhores relacionamentos, porque são histórias assim infinitas, mas essa foi a mais dura assim, que eu não estava nem preparado para ouvir, né? E a sua metodologia, ela é exclusiva hoje do grupo que você participa, né? Ela Exato. não está em venda para nenhuma Não, academia que queira comprar, pessoal, não está em não, venda. não está em trocar a bandeira. Ninguém pode comprar a metodologia Power Gym, você que queria, estava aqui já pensando. Mas pode se Mas associar vai ou não? ter uma diversidade para pelo menos as pessoas entenderem por quê. Não é que ela não está vendo, Paulinho, porque como a mensagem é maior do que eu e ele tem um impacto muito grande, obviamente isso tem que estar sendo vendido o mais rápido possível, mas vai cair em mão de pessoas desinformadas, que vai apenas achar que essa metodologia é para ganhar dinheiro e simplesmente vai destruir aquilo que foi criado. É como se fosse um tesouro que ele tem que estar na mão das pessoas certas. Então, a partir do momento que a gente vê que aquela pessoa que quer adquirir tem uma academia, a gente fala, não, então vamos trocar a bandeira para a gente estar por trás supervisionando, porque a rede não é franquia, tá, Paulinho? Todas as Ah, unidades franquia. próprias, tá? Não é Uhum, franquia. Tem os sócios que têm nela são os sócios operadores, né? Então, por ok. isso que ela dá tão certo, porque é cuidando literalmente, não é pegando dinheiro de fundos e abrindo academia, porque a gente poderia fazer isso para ontem, mas é as Uhum. pessoas certas cuidando do negócio. Então, por isso que ela não está à venda, com medo com que ela caia em mãos erradas. Pois isso vai cair na mão das pessoas certas, e se não tem as pessoas certas, é isso que a gente está fazendo através do projeto social, construindo as pessoas certas para que elas possam ter uma unidade para elas cuidarem. O profissional, a academia ou alguém que queira contactar para investir no negócio de vocês ou estar junto, não existe isso, mas você pode dar consultoria ou Sim, sim, colaborações, sim, ou sim, isso com sim. certeza. A gente está criando a nossa faculdade interna e as pessoas vão ter acesso à faculdade de como se tratar no mercado fitness, como entregar um produto no mercado fitness, para que as pessoas também possam, né, criar a sua própria metodologia com esse mesmo propósito de transformar vidas, né? Então, porque como eu te disse, a mensagem é maior que o mensageiro. Eu não posso guardar algo, não posso ficar algo comigo, seria uma ingratidão absurda, sabendo que Uhum. isso faz tão bem ao próximo, né? Então, só que a pessoa tem que entender. Então, se a pessoa quer realmente transformar, ela vai passar pelo processo de entender, de saber, sabe? Para não simplesmente usar essa arma para vender, né? Agora, uma pergunta: se você pudesse, o Dudu de hoje, voltar ao Dudu de lá de Londres, qual o conselho que você daria a ele? Cara, o conselho que eu daria
simplesmente é: não faça nada que não possa impactar outras vidas. Não faça nada, 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 nada que tu não possa impactar outras vidas com aquilo que você faz, né? Porque isso pode tardar a tua missão aqui na Terra. Então, eu deixaria como mensagem, além de automaticamente se preparar para uma missão, porque ninguém sobe o Everest sem antes se preparar, né? Então, eu acho que o principal é se preparar. Depois que você conhece a sua identidade e você sabe onde você quer chegar, é a preparação. Mas mais forte do que isso é não fazer nada que não impacte outras vidas além da sua. Legal, legal, legal. E última colocação aqui, eu sei que você está por lançar um livro proximamente. Eu não sei se você quer falar sobre isso ou que você quer vir em outro momento. Eu tô pensando em, Mas... comecei a escrever, que é o V2, né? O vendedor de valor e não de preço, né? Então, é como transformar vidas através de vendas, né? Ou seja, vendendo o valor e não o preço. Então, comecei a rabiscar, comecei a avançar. Então, acredito que no futuro breve, quem sabe esse ano ainda já saia o método V2, de transformar vidas através das vendas. Você já dá muitas palestras, né, em relação a vendas, ao mercado, a levar qualidade mais que preço, né? Uhum. Então, para quem quiser contratar ou falar com você, ou, enfim, entrar em contato, a gente vai deixar o Instagram seu também aí inscrito para que as pessoas possam contactar. E, Dudu, nós falamos de várias coisas aqui, né? Ir para Londres, você deu várias dicas aí. Para as pessoas, eu não sei se ficou batido ou não, para as pessoas que estão no Brasil, então, e estão na área da saúde e se sentem desvalorizados e quiserem entrar em contato, eu não sei se podem, né? Mas Pode, com certeza. Tem o nosso Instagram lá da @pratique fitness e lá na bio vai ter projeto Saver. Pô, quero fazer parte, quero entrar para essa faculdade, sou formado, sou estagiário, quero entrar, quero ser um educador físico dentro da rede para entender isso. Entrou lá no Pratique Fitness, lá na aba Saver, como ser um Saver, vai ter um vídeo lá explicando e vai fazer a aplicação e vai cair na nossa central lá. Legal. E para falar com você também em relação a palestras e isso, também é só entrar em contato, né, com o seu Instagram pessoal. edu.v2 oficial. Ok, perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Você é um querido. Eu que agradeço, meu amor. Até que enfim esse podcast saiu, nós estávamos aqui. Nossa, foi um parto, mas veio. Veio. É que o Dudu é um homem muito ocupado, gente. Ele é um empresário mega ocupado e é difícil pra caramba, assim, entre uma viagem e outra, encontrá-lo, mas deu certo. Mas deu certo, aqui. Graças a Deus. E obrigada, porque a gente quer isso, conectar pessoas que foram para fora, deram certo, você que voltou para o Brasil, mas também deu certo no Brasil, e mostrar esses dois lados da moeda para a pessoa que quer imigrar ou quer talvez até empreender no Brasil. Então fica aí todas as dicas que você deu, super de valor e super agradecida. Que Deus abençoe muito. Eu que agradeço, Paulinho. Você também está fazendo um trabalho lindo aí, né, de pessoas, ajudando pessoas literalmente a, né, tirar a sua cidadania, ajudando, ou seja, realmente fazendo a coisa certa, né, não olhando apenas a vontade e utilizando, né, esse desejo das pessoas e frustrá-la, né, porque eu tenho muitas indicações e muitas pessoas que já foram aí, né, conseguiram realizar o sonho de ter a cidadania ou de morar na Itália e de alguma forma vocês passaram, né, pela vida dessas pessoas e hoje elas estão tendo esse sonho realizado porque passou na mão de pessoas certas como você aí. Eu acho que a gente tem que ser porta de bênção, né? Exato. É mais ou menos isso. Tem que ser porta de bênção, porque a gente veio realmente para servir, né? Cristo deixou essa indicação. Vamos servir. Obrigada, super agradecida, tá? Fica com Deus. E eu espero você para o lançamento do seu livro, por favor. Se Deus quiser. Com certeza absoluta, a gente vai lançar aqui no seu canal, pode ter certeza. Tá bom, então. Então, um beijo grande. Coração para você. Obrigada, tá? querida. Tchau, tchau. Valeu. A gente se vê proximamente. Obrigada. Tchau, tchau, Dudu.